Vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 1. Saiu o boletim, foi mês do lar, porque não saiu os primeiros, mas deveria ser, né, a prova de fé. Que agora no inverno a gente sempre vê as dificuldades que as pessoas têm de sair de casa. Domingo, dia de descanso, né? Mas nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. E a palavra do Senhor nos anima, né? E vemos justamente Deus falando com Josué e animando. Palavra de consolo, de conforto. Assim é a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Josué. Os irmãos sabem qual era o nome de Josué antes dele ser chamado para ser um servo de Deus? Um servo de Moisés? A gente às vezes não se perde nesses detalhes, né? Mas o nome de Josué era Oséias, que significa salvação. E ele foi alterado o seu nome, né, muito antes dele ser o líder de Israel. Ele era um menino, e nós vemos que desde o início, né, desde antes que Josué desse as tábuas da lei, Josué já era o braço direito, né, de Moisés. Moisés, então, por todo o tempo em que passava, levava esse jovem, muitas vezes omitindo, né, a importância dele. E ele então cresceu, se fortaleceu, sendo um rapaz ali que via a intimidade de Moisés com Deus. E o nome dele, Josué, significa o Senhor é a salvação. Moisés que trocou o nome dele, dizendo que o Senhor é a salvação. Não é só a salvação, porque Josué não seria a salvação, mas Deus seria a salvação do seu povo por meio de Josué. Então Josué, ele sobe ao monte junto com Moisés. Para quem não sabe, ele subiu, só que ele não chegou até o topo, né? Chegou um determinado momento, ele ficou parado ali, né? E então Moisés subiu até o cume lá do Monte Sinai, onde teve aquele encontro com Deus, onde foi escrita, né, as tábuas, né? E na volta ele que ajudou a carregar as tábuas de pedra, né? Porque às vezes a gente tem aquela mitologia, né? Um homem carregando 2 tábuas de pedra, né? Mas claro que é tábua de pedra mesmo, para valer, não era, né, uns pedrinhas pequenininhas, não, era uns pedrão, né, carregando. E ele ajudou então, como mais jovem, né, a estar ali juntamente com Moisés. Ele andou lado a lado, e ele também foi um dos 12 espias que foram enviados à Terra Prometida. Às vezes as pessoas se perdem um pouco na história, né, e falam por que o povo demorou 40 anos para chegar, né, do Egito até a Terra Prometida. E quando a gente começa a observar ali, na verdade, se você pegar essencialmente o livro de Êxodo ali, até Números relata mais claro isso, o povo levou então, eu acho que uns 6 meses, do Egito até a Terra Prometida, caminhando. Pegaram uma linha reta ali, atravessaram o mar e foram embora em direção à Terra Prometida. E nesses 6 meses chegaram lá, né, a
até Cades Barneia, né, que é o nome ali de um deserto, Negev ali, mais para baixo. Então foram enviados esses 12 espias, um de cada tribo, para espiar, né, essas tribos e ver como estava a terra, se ela estava habitada, quem habitava aquelas terras. E nós bem sabemos, né, o que aconteceu, quais foram os relatos. O que chegaram falando os espias? 10 deles, né? 10 deles falaram que haviam cidades edificadas até o céu, né, com muralhas até o céu, que ninguém podia transpor, que haviam gigantes lá, que eles eram como gafanhotos para esses homens, né? Mas que a terra era boa, manava leite e mel, né? E trouxeram lá um cacho de uva lá que tinha que carregar em 2, né? O tamanho que era, né, o fruto, né? Ou seja, algo maravilhoso estava ali. Porém, o obstáculo, aqueles homens eram gigantes, eram impossíveis, né? E aliás, os 10 espias, os incrédulos ali, diziam que eles não deveriam ir, senão eles seriam esmagados por aqueles gigantes. Somente 2 daqueles espias, Josué e Caleb, que acreditaram, e falaram assim: mas se Deus prometeu, nós vamos vencer, nós podemos ir, avançar. E aí então que começa a caminhada no deserto, porque Deus fica indignado com a incredulidade do povo, porque começou a chorar lá, todo mundo ouviu a voz dos 10, né, e descreram de Deus, dizendo: Deus mandou nós aqui para morrer agora nesses gigantes, né? E Deus então fala a Moisés, dizendo: Moisés, dá meia volta, volta para o deserto e leva todo esse povo. E aí começa os 40 anos de caminhada, porque a palavra era essa: enquanto tiver um vivo desse povo, meu povo não vai entrar, os filhos deles vão entrar na terra prometida. E nós vemos que daí começa a peregrinação. Eles ficaram andando em círculos pelo deserto 40 anos, até que morresse todo aquele povo que não acreditou, que não creu na palavra, né, de Josué e de Caleb, mas que foram incrédulos, murmuraram, choraram, e até morrerem continuaram murmurando e chorando, né? Porque murmuravam pedindo pão, murmuravam pedindo carne, murmuravam lá, pedindo chuva, pedindo água, e sempre chorando e reclamando do que Deus estava dando, né? Até que morreram todos. E sabe quantos entraram daquele povo na terra prometida? 2. Nem Moisés não entrou, nem Arão entrou. Deus fez o limpo, né? Somente Josué e Caleb, os 2 que creram que Deus podia, eles entraram na terra prometida. Quando Moisés então recebe a notícia, e a gente tem que começar esse texto falando justamente do contexto dele, ele está colocado aqui logo que acaba o Deuteronômio, justamente com a morte de Moisés, né? Moisés morreu, né? Recebeu a notícia que não ia entrar também na terra prometida, porque também foi incrédulo, né? Porque bateu na rocha, não precisava, era só falar com a rocha, não precisava espancar a rocha para sair água lá, né, em Meribá. E nós vemos então que Moisés recebe com tristeza por um lado, mas com um desafio por outro, de preparar aquele povo para entrar na terra prometida, para herdar as promessas de Deus. Então morre Moisés, e agora quem vai liderar o povo? Quem vai à frente daquele povo? Chegam eles novamente diante da terra prometida. Deus falou que agora vocês vão entrar na terra. Só que é necessária aqui uma transição de governo. Moisés morreu. E então começa o texto justamente com isso. Com Deus anunciando a Josué, chamando pessoalmente, chegando para Josué, dizendo: olha aí, Josué, Moisés, né, o meu servo, né, ele é morto. Agora, quem vai ir à frente desse povo é você. Dispõe, ou seja, se anima, né? Se coloque à disposição, né? Se coloque de pé, né? E enfrente agora o quê? O grande desafio, o desafio de liderar o meu povo. E ele faz uma grande promessa. Eu acho que a primeira questão que nós devemos ter aqui, que Deus lança desafios na nossa vida. Muitas vezes nós não atentamos para que Deus não chama a gente para viver uma vida boa e tranquila e regalada, né?